Ele entrou na padaria para comprar um bolo de noivado e, em vez disso, encontrou a mulher que ele uma vez amou, segurando uma menina que se parecia exatamente com ele. E naquele momento, a vida que ele construiu começou a desmoronar. No momento em que Enzo Marques empurrou a porta da pequena padaria na Rua das Flores, todo o seu futuro, cuidadosamente desenhado, perfeitamente arranjado e estrategicamente planejado, começou a rachar de uma maneira que ele ainda não conseguia entender. Ele tinha vindo em busca de algo simples, algo quase embaraçosamente mundano para um homem do seu status. Um bolo de noivado, uma peça simbólica de açúcar e farinha para selar um acordo entre duas famílias poderosas. Mas o cheiro doce de baunilha, caramelo e massa quente atingiu-o como uma memória que ele jurara ter enterrado há muito tempo. O sino acima da porta tilintou, leve e inocente, mas Enzo sentiu a tensão subir em seu peito, como se o som fosse um aviso. Ele entrou, alto, impecavelmente vestido, a personificação de um CEO milionário que nunca perdia o controle. Até mesmo a suave luz do sol de inverno refletindo em seu cabelo loiro o fazia parecer quase irreal, como um homem esculpido especificamente para o sucesso. Ele ensaiou seu pedido em sua mente, querendo apenas resolver isso rapidamente e voltar para o seu mundo, onde as emoções eram desnecessárias e os resultados previsíveis eram garantidos. Mas o universo não tinha intenção de deixá-lo sair ileso, porque ela estava lá. Atrás do balcão, em um uniforme de padeira branco e nítido, manchado com um toque de farinha perto da clavícula, estava Helena Moraes. Sua Helena. A mulher que ele uma vez amou com uma certeza ingênua que parecia impossível na vida fria e estruturada que ele vivia agora. O cabelo castanho dela estava preso em um rabo de cavalo solto, que deixava alguns fios caírem suavemente perto de suas bochechas. E seus olhos azuis, aqueles mesmos olhos que ele costumava traçar com as pontas dos dedos, levantaram-se para encontrar os dele. Por um momento ela também congelou. Não dramaticamente, não com o horror, mas com a quietude atordoada de alguém que acreditava que o passado tinha ido embora para sempre, apenas para encontrá-lo parado a 1 metro de distância, vestindo um casaco sob medida e um relógio que valia mais do que um pequeno apartamento. Antes que Enzo pudesse falar, antes que ele pudesse sequer engolir a súbita secura em sua garganta, um movimento chamou sua atenção. Uma menina minúscula, de não mais de 3 anos, aninhada no quadril de Helena, cabelo loiro que brilhava sob as luzes da padaria. Olhos azuis brilhantes o suficiente para roubar o ar de seus pulmões. Um vestido rosa. E em sua cabeça, ligeiramente torto, um chapéu de padeira em miniatura que a fazia parecer ter saído de um livro de histórias. A menina piscou para ele com tanta curiosidade aberta que algo dentro de Enzo se retorceu bruscamente. Ela não era apenas fofa, charmosa ou inesperadamente presente. Ela era familiar. Demais. Helena se moveu ligeiramente, apertando o abraço na criança como se estivesse se preparando para o impacto. O coração de Enzo martelou e pela primeira vez em anos ele se sentiu genuinamente despreparado. Seu mundo dependia de números, previsões, fusões, decisões calculadas, mas nada, absolutamente nada, o havia preparado para este momento. Ele abriu a boca, sem saber o que pretendia dizer, sem saber se conseguiria dizer algo. A padaria ao seu redor zumbia com música suave, luzes quentes e o cheiro reconfortante de doces, mas ele sentiu como se o chão, sob ele, tivesse se inclinado. A voz de Helena quebrou o silêncio primeiro, gentil, mas tensa. "Olá, Enzo."
Foi tudo o que foi preciso para sua compostura cuidadosamente construída começar a desmoronar, e para uma pergunta chocante e eletrizante se formar no fundo de sua mente. Uma que ele não ousava expressar, mas da qual não podia escapar. Por que aquela menina se parecia tanto com ele? Enzo lutou para se recompor, enquanto a saudação de Helena se instalava no ar quente com cheiro de baunilha. Ele havia imaginado este momento inúmeras vezes em noites sem descanso anos atrás, quando ainda se permitia a fraqueza de se perguntar o que a vida dela havia se tornado. Mas nenhuma dessas imaginações chegava perto da verdade nua e crua de vê-la agora. Ela parecia mais velha da maneira que as pessoas ficam quando viveram tempestades em vez de apenas o tempo, mas havia uma força silenciosa em seus olhos que não estava lá antes, algo ao mesmo tempo calmante e distante. E então havia a criança, a filha dela, observando-o com fascinação aberta, agarrando o tecido do uniforme de Helena com uma mão minúscula enquanto a outra brincava com a alça do chapéu de padeira em sua cabeça. Helena forçou um sorriso pequeno e educado, o tipo que as pessoas usam quando não têm certeza se devem fugir ou fingir que está tudo bem. Enzo se obrigou a respirar, a retribuir o sorriso, a se lembrar de como as conversas deveriam funcionar, mas sua atenção continuava voltando para a menina. Ela o estava estudando com uma seriedade muito além de sua idade, como se estivesse tentando decidir quem ele era antes que alguém o apresentasse. Helena percebeu o olhar dele e instintivamente moveu a menina ligeiramente para trás de si, não protetoramente, mas de uma forma que revelava que ela havia aprendido a antecipar a imprevisibilidade do mundo. "Eu não esperava te ver aqui", Helena disse calmamente, alisando o cabelo da criança. "A loja não está exatamente no seu caminho habitual." Enzo tentou responder levemente, mas as palavras saíram mais ásperas do que ele pretendia. "Estou aqui para encomendar um bolo para meu noivado." A última palavra tinha um gosto mais pesado do que deveria, e os dedos de Helena pararam por um breve instante antes que ela continuasse a endireitar o chapéu de padeira de sua filha. Ela não o parabenizou. Ela não perguntou por detalhes. Ela simplesmente assentiu. Sua expressão controlada, mas não fria, e ele percebeu que ela havia se tornado habilidosa em conter emoções que ele antes conhecia de cor. A menina inclinou-se para a frente no braço de Helena, ainda olhando para ele com uma abertura desarmante. "Seus olhos são como os meus", ela anunciou com a gentil confiança que só uma criança pequena poderia possuir. Sua voz era suave e melódica, sem carregar suspeita ou medo, apenas observação pura e honesta. O mundo ao redor de Enzo pareceu escurecer por um momento. A respiração de Helena engatou, seus ombros enrijecendo. Enzo engoliu em seco, sentindo algo poderoso e desconhecido surgir em seu peito. Ele não tinha certeza se era choque, reconhecimento ou ambos emaranhados em algo impossível de ignorar. Helena tocou gentilmente as costas da criança, tentando redirecionar sua atenção, mas a menina continuou olhando para ele, esperando uma resposta. "Qual é o seu nome?" Enzo conseguiu perguntar, sua voz instável de uma forma que ele esperava que nenhuma delas notasse. "Lila", a menina disse com orgulho, pressionando a bochecha contra o ombro de Helena. Enzo repetiu o nome silenciosamente, memorizando-o com uma intensidade que o assustou. Lila. Um nome simples, bonito e suave, e agora alojado em uma parte dele que ele não sabia que ainda estava viva. Helena pigarreou. "Ela está naquela idade em que nota tudo", ela disse, evitando o olhar dele enquanto falava. "Não leve para o lado pessoal, mas como ele poderia não levar?"
A semelhança era inegável. O timing era impossível de ignorar. E o jeito que Helena disse as palavras, cuidadosa, medida, quase ensaiada, dizia a ele que ela também havia imaginado este momento, mas com muito mais pavor do que esperança. Enzo sentiu o peso de perguntas não ditas pressionando suas costelas. Ele queria perguntar quem era o pai. Queria exigir respostas que ele sabia que não tinha o direito de exigir. Queria se aproximar para ver o rosto dela mais claramente, para ouvir sua risada, para entender por que seu coração reagia tão violentamente a uma criança que ele acabara de conhecer. Mas ele se manteve parado, ciente de que uma palavra errada poderia quebrar a frágil civilidade entre eles. Helena finalmente olhou para cima, encontrando os olhos dele com uma quieta resolução. Lila é minha filha, ela disse, sua voz firme, mas suave, como se estivesse se preparando para a reação dele. E embora ela não lhe tenha dado mais informações do que isso, Enzo sentiu o chão se mover sob ele novamente. Algo estava se desenrolando ali, algo mais profundo, mais pesado e muito mais transformador do que um simples reencontro. E embora Helena claramente quisesse manter o controle do momento, Enzo sabia com súbita clareza que a verdade pairando entre eles não ficaria enterrada por muito tempo. Enzo deixou a padaria naquele dia carregando apenas perguntas. No entanto, cada uma parecia mais pesada do que a anterior. No banco de trás de seu carro, com a cidade borrando pelas janelas, ele se viu puxado para trás no tempo, para os anos que ele havia tentado tanto esquecer. As pessoas gostam de imaginar que os ricos e ambiciosos traçaram seus futuros de forma limpa, organizada, sem hesitação, mas a verdade era que Enzo uma vez esteve em uma encruzilhada tremendo de incerteza. 3 anos antes ele havia recebido o tipo de posição que poderia transformar um executivo promissor em um titã corporativo, um papel que exigia lealdade absoluta, foco implacável e sacrifícios que ele não deveria hesitar em fazer. A promoção veio com um aviso disfarçado de conselho. Qualquer coisa que o distraísse colocaria em risco sua ascensão. E entre essas distrações, eles queriam dizer relacionamentos, especialmente aqueles enraizados em emoção real, em vez de conveniência. Naquela época, Helena era uma sonhadora com mangas empoeiradas de farinha e cadernos cheios de receitas semi-testadas. Ela lhe mostrava esboços de doces nas margens de seus livros didáticos e falava interminavelmente sobre abrir sua própria padaria, um lugar cheio de luz, cor, calor e o tipo de sobremesas que faziam as pessoas se sentirem menos sozinhas. Ela era apaixonada e imaginativa, um contraste com o seu mundo polido e medido. Ele a admirava ferozmente por isso. Até a invejava às vezes, mas ele também acreditava que o amor podia esperar, enquanto a oportunidade não. Quando o conselho da empresa o levou para Rio de Janeiro, para reuniões que se estendiam até o amanhecer, quando lhe disseram que seu futuro exigia linhas limpas e decisões limpas, ele escolheu o caminho que parecia lógico. Ele disse a Helena que eles precisavam de espaço. Ele disse a si mesmo que era temporário. Ele disse a todos os outros que era necessário. Ele não viu o quão profundamente isso a dilacerou até que fosse tarde demais. Helena não implorou para que ele ficasse, nem argumentou, nem chorou na noite em que eles terminaram. Ela simplesmente ouviu, assentiu lentamente e sussurrou que esperava que ele conseguisse tudo o que queria. Aquela graça silenciosa deveria tê-lo tranquilizado. Em vez disso, o deixou sentindo como se tivesse se afastado de algo insubstituível.
Ela se mudou do apartamento que dividiam em uma semana, deixando para trás apenas um avental dobrado e uma receita manuscrita de brioche de canela que ainda cheirava levemente ao perfume dela. Enzo se enterrou no trabalho até que a exaustão borrou os dias, convencendo-se de que a ambição exigia uma pequena amputação emocional. E como Helena não o procurou e ele não ousou ligar, eles se distanciaram como se os anos que passaram juntos tivessem sido um breve e impossível sonho. Mas havia momentos, raros e indesejados, em que as memórias o atingiam inesperadamente. Passando por uma padaria em uma esquina, sentindo o cheiro de baunilha enquanto caminhava pelo lobby de um hotel, ouvindo alguém rir com aquela mesma alegria ofegante que Helena costumava ter quando aperfeiçoava uma nova receita. Ele afastava essas memórias rapidamente, alegando que não tinha tempo para pensar no que havia acabado. No entanto, alguma parte dele sempre se perguntava o que a vida dela havia se tornado e se ela havia encontrado alguém que a apoiasse da maneira que ele falhou. Agora sentado sozinho em seu escritório, com o horizonte da cidade brilhando atrás dele, Enzo sentiu todos aqueles arrependimentos enterrados subindo como uma maré que ele não podia mais conter. Helena tinha uma filha, uma menina com cabelo loiro e olhos azuis. Uma menina cujo sorriso o atingiu com uma familiaridade que ele não conseguia ignorar. Ele pressionou as mãos contra o rosto, tentando acalmar a respiração. Mas quanto mais ele pensava nisso, mais as peças se alinhavam com uma precisão assustadora. O silêncio de Helena. Seu súbito desaparecimento de seu mundo. O timing que não parecia mais coincidência. A pequena sombra assustada em seus olhos quando Lila disse que eles se pareciam. Ele se lembrou da última noite que passaram juntos antes que ele aceitasse a promoção, uma noite terna e de partir o coração, porque nenhum dos dois admitiu que sentia o fim se aproximando. Aquela noite continuava a se repetir em sua mente agora, insistindo em loop, como se o instigasse a confrontar algo do qual ele havia passado anos fugindo. Se Lila fosse sua filha, se ele tivesse perdido suas primeiras palavras, seus primeiros passos, seus primeiros tudo, então a vida que ele acreditava ter sob controle foi construída sobre um vazio que ele nunca soube que existia. Ele se levantou e caminhou pela sala enquanto a percepção se aprofundava, mais pesada. Helena havia criado aquela menina sozinha. Ela havia carregado o fardo de um segredo enquanto ele subia escadas corporativas e posava para capas de revista que o elogiavam por sua disciplina e clareza. Mas, se ela realmente acreditasse que ele merecia saber, ela o teria encontrado. O que significava que ela deve ter se convencido de que Enzo Marques, o homem que ele costumava ser, não os teria escolhido mesmo se tivesse sido informado. Aquele pensamento sozinho o cortou com uma quietude brutal para a qual ele não estava preparado. Pela primeira vez em muito tempo, Enzo se perguntou se o maior erro de sua vida não foi o relacionamento que ele abandonou, mas a versão de si mesmo que ele permitiu que o mundo moldasse. Ele havia se tornado tudo o que seus mentores admiravam: eficiente, poderoso, emocionalmente inatingível, mas a que custo? E agora, enquanto a verdade se aproximava, ele sentiu o velho mundo que ele havia passado anos construindo começar a tremer sob o peso de algo muito mais humano e infinitamente mais aterrorizante: responsabilidade, conexão e a possibilidade de que suas escolhas tivessem deixado cicatrizes mais profundas do que ele jamais imaginou. Ele ainda não sabia como encarar Helena, não sabia que perguntas tinha o direito de fazer ou se ela sequer permitiria
que ele fizesse parte da conversa. Mas uma coisa havia se tornado dolorosamente clara. Qualquer futuro que ele pensasse ter planejado não era mais sólido. Estava mudando, se remodelando em torno de uma revelação, da qual ele não podia escapar nem ignorar. E em algum lugar havia uma menina com olhos azuis brilhantes que poderia estar ligada a ele de uma forma que mudaria tudo. Enzo voltou à padaria 2 dias depois, embora tenha dito a si mesmo que era apenas porque precisava finalizar os detalhes do bolo de noivado. Era uma desculpa fraca, frágil o suficiente para que até seu assistente levantasse uma sobrancelha quando ele liberou sua agenda para amanhã, mas ele não conseguia se importar. Ele precisava de clareza, respostas, algo tangível para fundamentar o turbilhão de pensamentos que o consumiam desde o momento em que viu os olhos azuis brilhantes de Lila, a memória daquela vozinha minúscula dizendo a ele que eles se pareciam havia se repetido em sua mente com implacável persistência, deixando-o inquieto à noite e desfocado no trabalho. Até Carla, sua noiva, havia notado sua distração e o questionado no jantar, mas Enzo evadiu suas perguntas com uma facilidade praticada que o deixou se sentindo inesperadamente vazio. Quando ele entrou na Doce Flor novamente, o tilintar familiar da campainha da porta carregava um peso que não tinha antes. O cheiro quente e doce de assados o envolveu rapidamente, mas em vez de oferecer conforto, aumentou sua tensão. Helena estava trabalhando atrás do balcão, seu cabelo preso em um coque arrumado desta vez, seu uniforme nítido e limpo, mas a exaustão pairava sutilmente ao redor de seus olhos. Lila estava empoleirada em um banquinho por perto, desenhando com giz de cera brilhante em uma folha de papel manteiga, cantarolando baixinho enquanto trabalhava. Helena notou Enzo primeiro, sua postura enrijecendo imperceptivelmente, embora ela forçasse um sorriso educado que não chegava bem aos seus olhos. "De volta?" Ela perguntou gentilmente, embora houvesse um traço de cautela sob a superfície. Antes que ele pudesse responder, Lila levantou o olhar de seu desenho e sorriu com inocente deleite. "Oi?" Ela chilreou, levantando seu papel para mostrar a ele um rabisco colorido que se assemelhava a um cupcake usando óculos de sol. Enzo sentiu a tensão em seu peito diminuir um pouco, surpreso com a forma instintiva com que ele sorriu de volta. Ele se aproximou lentamente, ciente do olhar vigilante de Helena. "Isso é muito impressionante", ele disse suavemente, estudando o desenho de Lila. "Você é uma artista?" Ela riu, assentindo com orgulho antes de retornar à sua coloração com foco determinado. Helena se aproximou como se estivesse se firmando antes de qualquer conversa que ela sentia que estava por vir. "Se você está aqui pelo bolo, eu já comecei a trabalhar no design", ela disse, sua voz controlada, profissional, mas inegavelmente tensa. Enzo assentiu, embora não fosse isso que o havia trazido de volta. Ele respirou fundo, procurando palavras que não quebrassem o espaço frágil entre eles. "Helena", ele começou cuidadosamente, "podemos conversar não sobre o bolo, sobre aquele dia." Os olhos dela piscaram brevemente, traindo a tempestade por trás deles. Ela largou a espátula que estava segurando, limpando as mãos em uma toalha com lenta precisão. "Enzo, eu não acho que haja algo para discutir", ela disse, embora seu tom carecesse de convicção. "Você veio buscar um bolo. Eu te dei os detalhes. É isso." Mas Enzo não estava mais disposto a aceitar isso. Ele olhou para Lila, que agora estava cantarolando para si mesma novamente, alheia à crescente tensão entre os adultos.
Ela se parece comigo, ele disse calmamente, sua voz quase quebrando sob o peso das palavras. Helena inalou bruscamente, seus ombros se enrijecendo como se absorvendo um golpe físico. Helena, por favor, eu preciso saber. A sala pareceu encolher ao redor deles, as luzes quentes da padaria diminuindo sob a intensidade do momento. Helena olhou para ele por um longo tempo, sua expressão mudando entre medo, raiva e algo mais que ele não conseguia decifrar. Finalmente, ela soltou um suspiro lento e se apoiou no balcão, como se ficar em pé tivesse se tornado muito pesado. A verdade é complicada, ela murmurou, mantendo a voz baixa o suficiente para que Lila não ouvisse. E eu não quero ter esta conversa enquanto ela está bem aqui. Enzo assentiu imediatamente, entendendo mais no que ela não disse do que no que ela disse. Mas Helena não tinha terminado. Ela fechou os olhos brevemente, reunindo forças antes de olhar para ele com uma vulnerabilidade que o atingiu mais forte do que qualquer acusação poderia ter feito. Você nos deixou antes mesmo de saber que havia um nós, ela sussurrou. Eu nunca quis te sobrecarregar com algo que você nunca pediu. Eu não tinha motivos para acreditar que você ficaria, mesmo se eu te contasse. Enzo sentiu as palavras afundarem nele com uma dor lenta e esmagadora. Ele abriu a boca para responder, mas Helena balançou a cabeça, silenciando-o gentilmente. Eu vou te contar tudo, ela prometeu baixinho. Mas não agora, não na frente dela. Me dê um pouco de tempo. Ele assentiu novamente, embora a espera parecesse quase insuportável. Ainda assim, ele entendeu a gravidade do que ela estava oferecendo, a verdade que ele havia passado dias temendo e ansiando em igual medida. Enquanto ele se preparava para sair, Lila correu, estendendo outro desenho. Este um boneco de palito com cabelo loiro e grandes círculos azuis para os olhos. Este é você, ela declarou com orgulho, e algo dentro de Enzo se quebrou completamente. Quando ele saiu, a luz do sol parecia mais dura, o ar mais frio e o peso da realidade mais pesado do que nunca. Ele tinha vindo em busca de um bolo, mas tudo em sua vida estava começando a desvendar, fio por fio delicado, solto pelo sorriso inocente de uma criança que ainda não sabia o caos que havia despertado. Enzo mal dormiu nos dias que se seguiram, deitado acordado no escuro com as luzes da cidade bruxuleando em seu teto como pensamentos inquietos que se recusavam a se apagar. Toda vez que ele fechava os olhos, ele via o rosto de Lila, redondo, brilhante, angelical. E cada vez a semelhança o atingia com uma força que parecia quase cruel. Ele repassava seu passado com Helena repetidamente, procurando por momentos que ele pudesse ter ignorado, sinais que ele deveria ter notado, palavras que ela poderia ter tentado dizer. Mas a verdade era dolorosamente simples. Ele não estava ouvindo naquela época, muito consumido pela ambição, para imaginar que a vida poderia se desenrolar de maneiras não delineadas em seu plano de 5 anos. Agora, aquela negligência estava ecoando de volta para ele na forma de uma menina que poderia ser sua filha. Sua confusão se aprofundou em algo mais pesado, uma mistura de culpa, medo e um desejo feroz que ele não esperava. Ele queria respostas, sim, mas mais do que isso, ele queria entender o que havia acontecido com a mulher que ele uma vez amou e quais fardos ela havia carregado sozinha. Sua noiva, Carla, notou seu distanciamento quase imediatamente. Em um evento de gala de caridade, ela o cutucou bruscamente quando ele não respondeu a uma pergunta da esposa de um senador, seu sorriso frágil enquanto ela sussurrava que ele precisava se recompor. Mais tarde, naquela noite, ela perguntou se ele estava tendo dúvidas sobre o casamento,
mas ele a dispensou com um charme praticado que soou vazio até para seus próprios ouvidos. Parado ao lado de Carla, cercado por taças de champanhe douradas e risadas encenadas, Enzo sentiu como se estivesse vivendo dentro de uma caixa de vidro, bem iluminada, admirada e completamente sufocante. A pequena padaria de Helena, com sua música suave e calor imperfeito, de repente parecia mais real do que qualquer coisa em seu mundo polido. Na quarta manhã, incapaz de suportar mais uma hora de especulação, Enzo dirigiu de volta para a Doce Flor. A loja ainda não havia aberto, mas Helena estava dentro, preparando a massa em um balcão de aço inoxidável empoeirado de farinha. Ela parecia cansada, seu cabelo ligeiramente desfeito, sua postura tensa. Lila estava na sala dos fundos, brincando com xícaras de medição como se fossem instrumentos musicais. Quando Helena notou Enzo na porta, seus olhos se arregalaram em surpresa, depois suavizaram com resignação. Ela o deixou entrar sem dizer uma palavra e trancou a porta atrás dele, criando um frágil casulo de privacidade. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um esperando que o outro começasse. Helena limpou as mãos em uma toalha coberta de farinha antes de encontrar o olhar dele com quieta determinação. "Você quer a verdade?" ela disse, sua voz mais firme do que ele esperava. "E você merece ouvi-la, mas você precisa saber que não é tão simples quanto você pode pensar." Enzo sentiu seu pulso acelerar. "Apenas me diga, Helena, eu aguento." Ela balançou a cabeça ligeiramente. "Aguentar não é o problema. Aceitar as consequências é." Ela se moveu para o balcão, como se precisasse de algo sólido para se apoiar. Seus olhos piscaram brevemente em direção à sala dos fundos, onde Lila estava cantarolando para si mesma, inconsciente de como sua existência estava remodelando tudo. "Quando você partiu," Helena começou lentamente, "eu disse a mim mesma que era a coisa certa. Você tinha sonhos que não incluíam pequenas padarias de cidade ou o tipo de vida bagunçada que a maioria das pessoas tem. Eu sabia que você estava escolhendo um futuro que exigia cada parte de você, e eu não queria ser o motivo pelo qual você hesitasse. Mas algumas semanas depois que você se foi, comecei a me sentir enjoada. Pensei que era estresse ou a dor de perder alguém que eu amava, mas não passou." Ela fez uma pausa, sua respiração engatando ligeiramente. "Então eu descobri que estava grávida." O coração de Enzo deu um salto. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras se embolaram em sua garganta. Helena continuou antes que ele pudesse se recompor. "Eu não estava pronta. Eu estava aterrorizada. E eu estava sozinha. Mas mesmo assim, eu não te liguei. Não porque eu queria mantê-la longe de você, mas porque eu sabia o que sua vida havia se tornado. Eu observei você mudar durante aqueles últimos meses juntos, seu foco se estreitando, suas prioridades mudando, seu mundo se enchendo de pessoas que esperavam que você se tornasse alguém maior, mais perspicaz, mais implacável. Eu me convenci de que você não iria querer isso, que você não iria querer ela." Os olhos dela brilharam, mas ela não deixou as lágrimas caírem. "E eu não ia implorar por um lugar em uma vida que você já havia escolhido sem mim. Então eu fiquei em silêncio. Eu construí uma vida ao redor dela. E eu disse a mim mesma que tomei a decisão certa." Uma pausa longa e pesada se instalou entre eles. Enzo sentiu a verdade atingi-lo com uma força nítida e irreversível. Helena não estava escondendo Lila por maldade. Ela estava se protegendo, protegendo sua filha, e talvez até o protegendo de uma versão de paternidade que ele poderia ter ressentido.
Mas o destino os havia jogado de volta na vida um do outro de qualquer maneira, quebrando todas as suposições que eles haviam feito para sobreviver nos últimos 3 anos. Enzo finalmente encontrou sua voz, baixa e rouca. Eu quero fazer parte da vida dela, Helena. Eu não me importo com o quão complicado isso seja. Eu não me importo com o que custe. Eu quero conhecê-la. Eu quero te conhecer de novo. Eu quero consertar o que eu quebrei. A expressão de Helena vacilou, dividida entre a esperança e o medo. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela olhou em direção à sala dos fundos, onde Lila começou a cantar uma canção de ninar, desafinada, inconsciente de como sua vozinha havia mudado a trajetória de tudo. Você pode tentar. Helena sussurrou finalmente, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ela agarrava o balcão. Mas nada nunca mais será o mesmo. E pela primeira vez Enzo não se encolheu com o peso dessa verdade. Ele a acolheu. Enzo deixou a padaria naquela manhã com a verdade queimando em seu peito como um fogo que ele não conseguia sufocar. As palavras de Helena haviam se enraizado tão profundamente nele que a viagem de volta ao seu penthouse parecia surreal, como se ele estivesse navegando em 2 mundos diferentes ao mesmo tempo. Em um mundo, ele ainda era o CEO disciplinado, se preparando para um noivado que prometia alianças estratégicas e perfeição polida. No outro, ele acabara de descobrir que uma menina com olhos azuis e bochechas empoeiradas de farinha poderia ser o pedaço de sua vida que ele estava inconscientemente perdendo. O contraste entre esses mundos tornou-se impossível de ignorar no momento em que ele chegou ao lobby de seu prédio, onde pisos de mármore elegantes e música clássica fraca de repente pareciam frios, estéreis e profundamente desconectados do calor que ele acabara de deixar para trás. Carla estava esperando por ele lá em cima, pronta para discutir detalhes do casamento, com uma pasta cheia de amostras de tecido, planos de assentos e parcerias disfarçadas de convites. Ela o cumprimentou com um beijo na bochecha e um comentário sobre como ele estava atrasado, mas Enzo mal a ouviu. Enquanto ela falava, delineando como a união deles beneficiaria ambas as famílias e como a cobertura da imprensa seria impecável se eles lidassem com isso corretamente, ele a observava com uma estranha e crescente clareza. Carla era linda, composta, brilhante da maneira que as pessoas ambiciosas são quando suas vidas são construídas como equações, mas ela nunca olhou para ele da maneira que Helena fazia, nunca com suavidade, nunca com admiração, nunca com nada além de expectativa estratégica. Ele se sentiu subitamente sufocado pelo espaço imaculado ao redor deles e pelo peso de um futuro que parecia menos uma vida e mais uma prescrição. Quando Carla finalmente parou por tempo suficiente para notar seu silêncio, ela franziu a testa, fechando a pasta com um snap seco. "Você está distraído de novo", ela disse irritada, cruzando os braços. "Esta é a 3ª vez esta semana. Você está tendo dúvidas, Enzo?" O tom dela era cortante, não ferido, mais irritado do que preocupado, como se a hesitação dele fosse um inconveniente e não uma questão de emoção. Enzo esfregou a mão no queixo, sentindo a tensão irradiar através dele. "Não são dúvidas", ele respondeu, embora percebesse enquanto falava que isso não era totalmente verdade. "Há coisas acontecendo que eu preciso resolver." Carla levantou uma sobrancelha. "Coisas? Que tipo de coisas?" Ele hesitou, sabendo que ela esperava explicações concretas, mas a verdade era muito delicada e muito nova para ser exposta a alguém que via relacionamentos como transações.
coisas pessoais, ele disse calmamente, e a expressão de Carla mudou imediatamente para aborrecimento. Ela se aproximou, seus saltos estalando bruscamente contra o chão. Enzo, nós não temos espaço para crises pessoais agora. A fusão depende deste casamento. Você entende quantas pessoas estão contando conosco? Algo dentro dele se quebrou. Ele olhou para Carla, não para a mulher que ele deveria se casar, mas para a versão de si mesmo que ele teria que se tornar para ficar com ela. Uma versão que exigia dormência, obediência e um coração mantido longe de qualquer coisa imprevisível ou real. Ele não podia mais fazer isso. Não depois de ver Helena, não depois de saber sobre Lila, não depois de perceber que seu futuro já havia mudado sem sua permissão, puxando-o para uma vida que ele havia abandonado antes mesmo de começar. Ele respirou lentamente e encontrou o olhar de Carla sem vacilar. O casamento não vai acontecer, ele disse, e a simplicidade da declaração assustou até ele. Carla olhou para ele por vários segundos, sua expressão ilegível, até que uma risada aguda escapou de seus lábios. Você está brincando, ela disse, recuando como se ele tivesse lhe dito algo absurdo. Mas Enzo não vacilou. Não estou. O ar na sala ficou tenso, denso com descrença e raiva. A risada de Carla morreu, substituída por uma fúria fria que aguçou cada linha de seu rosto. É sobre outra mulher? Ela exigiu. Porque se você pensa que pode jogar tudo fora por alguém sem importância, ela não é sem importância. Enzo interrompeu, sua voz firme. Chocou Carla o suficiente para que ela parasse de falar. Ele engoliu em seco, escolhendo suas palavras cuidadosamente. O nome dela é Helena, e ela tem uma filha, uma menina que pode ser minha. Os olhos de Carla se arregalaram, e pela primeira vez ele viu genuíno espanto romper sua compostura controlada. Você tem um filho? Ela sussurrou, como se a própria ideia a escandalizasse mais do que o fim do casamento. Enzo balançou a cabeça. Eu ainda não sei, mas pretendo descobrir e pretendo fazer parte da vida dela, se for. Carla recuou lentamente, sua respiração instável de indignação. Você está jogando fora tudo o que construímos por uma criança que você nem sabia que existia? Por uma mulher que te deixou? Enzo exalou, sentindo a verdade se instalar confortavelmente, solidamente dentro dele. Eu não estou jogando nada fora. Eu estou escolhendo a coisa certa pela primeira vez em muito tempo. Carla olhou para ele como se não o reconhecesse mais. Então, sem mais uma palavra, ela pegou sua pasta e saiu, seus saltos estalando como pequenas explosões a cada passo. Quando a porta bateu atrás dela, uma onda de alívio inesperado atingiu Enzo. Por anos, ele havia se movido pela vida como uma máquina projetada para o sucesso. Mas naquele momento, ele finalmente se sentiu humano novamente, falível, assustado, esperançoso. Mais tarde, naquela noite, enquanto estava perto da janela com vista para a cidade, que antes o definia, ele percebeu que o futuro que ele queria não era construído em salas de reuniões ou salões de baile. Estava esperando em uma pequena padaria na Rua das Flores, onde uma menina com olhos azuis desenhava cupcakes com giz de cera, e uma mulher que ele uma vez perdeu ainda carregava pedaços de seu coração, que ela nunca pediu. E pela primeira vez em anos, Enzo não estava com medo do que viria a seguir. Ele estava pronto para isso. Enzo começou a aparecer na Doce Flor com uma consistência que surpreendeu até ele, embora tentasse não tornar isso óbvio, espaçando suas visitas no início. No entanto,
Por mais que ele tentasse disfarçar suas intenções, Helena sempre parecia sentir quando ele entrava na padaria. Suas costas se endireitavam, suas mãos paravam por uma fração de segundo e seus olhos suavizavam de uma maneira que sugeria resignação misturada com algo muito mais complicado. Lila, por outro lado, reagia a ele com entusiasmo sem esforço. Ela chilreava o nome dele, às vezes o pronunciando errado em uma melodia de 2 sílabas, e corria para ele com seus braços minúsculos estendidos, deixando impressões digitais de farinha em seus ternos caros que ele usava depois como insígnias de honra, e não inconveniências. Toda vez que ela o alcançava, algo dentro de Enzo se agitava com uma ternura feroz que ele não conseguia explicar totalmente, embora soubesse que não deveria pressionar Helena por respostas que ela não estava pronta para dar. À medida que os dias se transformavam em semanas, Enzo se viu ajudando com pequenas tarefas na padaria, movendo sacos de farinha, consertando uma luz que piscava, reabastecendo potes de açúcar, embora soubesse que Helena poderia fazer tudo sozinha. Ainda assim, ela o deixava ajudar sem protestar, e aquela pequena permissão parecia monumental. Nas horas tranquilas antes de fechar, ele ficava por perto, sentado em um banquinho de madeira, enquanto Helena decorava doces com movimentos firmes e práticos. Lila frequentemente sentava em seu colo, cansada do dia, sua cabeça descansando em seu peito, enquanto ela flutuava entre a vigília e os sonhos. Enzo nunca imaginou que uma criança pudesse adormecer tão facilmente contra ele, confiando nele completamente, sem exigir nenhuma prova de quem ele era. Na primeira vez que ela fez isso, ele mal se moveu por quase 1 hora, com medo de perturbar a frágil sensação de pertencimento que aquecia seu coração. Quanto mais tempo ele passava com elas, mais vividamente ele percebia quanta vida ele havia perdido. Lila tinha uma teimosia, uma travessura brincalhona e uma risada tão brilhante que parecia reabastecer a sala com a luz do sol toda vez que ela a soltava. Helena possuía a mesma resiliência gentil que ele se lembrava, mas agora era temperada pela maturidade e por uma força que vinha de navegar pelas dificuldades sozinha. Os sonhos dela não tinham desaparecido. Em vez disso, ela os havia moldado em torno de circunstâncias que teriam quebrado muitos outros. Observá-la trabalhar, com farinha nas mãos, concentração marcada em sua testa, lábios curvados em quietude, satisfeita, sempre que aperfeiçoava um design, puxou Enzo para um mundo que parecia mais quente e mais real do que qualquer coisa que ele já havia construído nas torres corporativas de seu sucesso. No entanto, sob a doçura dessas novas rotinas, a dúvida pairava entre eles como uma sombra que nenhum dos dois queria reconhecer. Helena ainda mantinha sua guarda alta, não de forma dura, mas com a cuidadosa contenção de alguém que foi forçada a reconstruir a confiança, peça cautelosa por peça. Às vezes, quando ela o pegava observando Lila com admiração mal contida, ela desviava o olhar rapidamente, como se estivesse se protegendo da esperança que temia que a traísse novamente. Enzo entendia a cautela dela, até a respeitava, mas seu desejo de provar a si mesmo crescia a cada dia que passava. Uma noite, uma tempestade se formou inesperadamente, encharcando as ruas e sacudindo as janelas com rajadas de vento. A hora de fechar da padaria já havia passado, mas Helena não o havia pedido para sair, e Lila havia adormecido cedo, enrolada em cima de uma pilha de aventais na sala dos fundos. Helena estava lavando a louça, seus movimentos mais lentos do que o normal, e Enzo sentiu algo pesado em sua mente.
Ele se aproximou suavemente, encostando-se no balcão ao lado dela. Você está quieta hoje, ele disse, não acusadoramente, mas com preocupação honesta. Helena manteve os olhos na água com sabão por um momento antes de responder. Estou tentando descobrir o que vem a seguir, ela murmurou. Para a Lila, para mim, para você. A voz dela tremeu ligeiramente, e Enzo sentiu o desejo de pegar a mão dela, embora se contivesse. Ela largou um prato, o enxaguou cuidadosamente e secou as mãos antes de finalmente encará-lo. Eu nunca planejei nada disso, ela admitiu. Eu construí uma vida ao redor de Lila que fazia sentido, mesmo que não fosse fácil. E agora você está aqui e você está diferente do homem que você costumava ser. E eu não sei o que isso significa. Enzo inalou lentamente, escolhendo suas palavras com o tipo de precisão que ele geralmente reservava para negociações multimilionárias. Significa que eu estou tentando, ele disse calmamente. Não consertar tudo em um dia, não desfazer o passado, apenas estar aqui. Mostrar a você que eu não vou fugir de novo. Os olhos de Helena vasculharam os dele, e pela primeira vez desde o reencontro, ela não desviou o olhar imediatamente. A vulnerabilidade que tremeluziu em seu rosto era tão crua, tão honesta, que Enzo se sentiu humilde pela confiança que ela estava deixando vir à tona, mesmo que em uma forma tão frágil. Lila te adora, ela sussurrou. Ela ainda não entende quem você pode ser, mas ela sente algo. Crianças são perceptivas. Enzo engoliu em seco, ao mesmo tempo comovido e aterrorizado pelo que as palavras dela implicavam. Helena se aproximou um pouco mais, baixando a voz ainda mais. Se você for fazer parte da vida dela, Enzo, você tem que ser consistente. Você não pode desaparecer quando as coisas ficarem complicadas. Você não pode fazer promessas que não vai cumprir. Ela nunca soube o que é perder alguém em quem confia. Eu não vou deixá-la aprender isso com você. Ele não se encolheu. Em vez disso, ele assentiu com uma convicção que vinha de um lugar mais profundo do que a lógica ou o orgulho. Eu não vou embora, ele disse, cada palavra proferida com firme certeza. Eu cometi erros antes, mas eu não sou mais aquele homem. Eu não quero uma vida construída em acordos e expectativas. Eu quero algo real. Eu quero a chance de conhecê-la e de reconquistar o lugar que eu perdi em sua vida. Os olhos de Helena suavizaram, brilhando com emoções que ela lutava para conter. Por um momento, pareceu que ela poderia alcançá-lo, mas então Lila se mexeu na sala dos fundos, soltando um pequeno gemido. Helena se virou instintivamente, o instinto maternal a guiando antes que o pensamento pudesse intervir. Enzo a observou se ajoelhar ao lado da menina, escovando o cabelo dela gentilmente e sussurrando palavras suaves até que ela se acalmasse novamente. A cena cortou quaisquer dúvidas que restavam nele. Era ali que ele queria estar, onde ele deveria ter estado o tempo todo. A tempestade lá fora se intensificou, mas dentro da padaria ele sentiu uma sensação incomum de calma, como se algo há muito fragmentado estivesse finalmente começando a se juntar. E enquanto Helena voltava para ficar ao lado dele, sua expressão não mais guardada, mas cautelosamente esperançosa, Enzo soube que estava pronto para lutar por um futuro que ele antes acreditava não merecer. Um futuro com elas. Enzo chegou à Doce Flor mais cedo do que o normal naquela noite, muito depois que a tempestade havia passado e as ruas brilhavam com reflexos das luzes quentes das lojas. Ele disse a si mesmo que tinha vindo para ajudar Helena a fechar, mas a verdade era que a antecipação o estava puxando desde o amanhecer
instigando-o com um senso de propósito que ele não sentia há anos. Quando ele entrou, a padaria estava silenciosa, exceto pelo zumbido suave da geladeira e o fraco sussurro de Lila rindo atrás do balcão enquanto tentava empilhar forminhas de cupcake em uma torre. Helena levantou o olhar de uma mesa que estava limpando e o cumprimentou com um sorriso que não era mais guardado, embora ainda tingido de cautela. Algo em sua expressão, no entanto, sugeria que ela havia feito as pazes com a ideia de ele estar presente, pelo menos por este momento. Eles trabalharam juntos em um ritmo fácil, varrendo os pisos, organizando as vitrines e lavando as últimas bacias de mistura. Enzo se pegava olhando para Helena de vez em quando, observando a maneira como ela se movia pelo espaço com quietude de proprietária e um tipo de graça nascida não da elegância, mas da resiliência. Lila eventualmente se cansou e cambaleou até ele, levantando os braços em um pedido silencioso. Sem hesitar, ele a pegou no colo, sentindo suas mãozinhas se curvarem no tecido de sua camisa enquanto ela apoiava a cabeça em seu ombro. Helena observou a cena se desenrolar com uma suavidade que apertou o coração de Enzo, porque não era a tristeza distante que ele às vezes via em seu rosto. Era um pequeno, mas inconfundível vislumbre de esperança. Quando a última luz foi apagada na vitrine da frente e Lila foi aninhada em um cobertor com seu urso de pelúcia, Helena gesticulou para Enzo a seguir para o quintal da padaria. Ele não o tinha notado antes, escondido atrás de um portão de madeira, mas no momento em que ele pisou lá fora, sentiu como se tivesse entrado em outro mundo. Luzes penduradas estavam esticadas pelo pátio estreito, lançando um brilho quente nas paredes de tijolos e caixotes de madeira reaproveitados como jardineiras. Um leve cheiro de ervas se misturava à doçura persistente do açúcar assado que vinha de dentro. Helena cruzou os braços, não por defensividade, mas por uma relutância em expor a vulnerabilidade que ela carregava para esta conversa. Eu estive pensando sobre o que você disse. Ela começou calmamente, sua voz firme, mas frágil. Sobre estar aqui, sobre querer conhecer Lila, sobre querer consertar as coisas entre nós. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Você mudou, Enzo, e eu vejo isso agora. Mas a mudança não apaga o passado e não garante o futuro. Eu preciso saber que você entende o quão grande isso é, não apenas para você, mas para ela e para mim. Enzo se aproximou, sua voz baixa, mas inabalável. Helena, eu entendo que eu falhei com você antes. Eu fiz escolhas que te machucaram, escolhas que me afastaram da vida pela qual eu deveria ter lutado. Eu não posso apagar nada disso. Mas eu posso escolher diferente agora. Eu posso escolher vocês duas, não por culpa ou obrigação, mas porque eu quero uma vida que seja real. Eu quero ser alguém em quem Lila possa confiar. Eu quero reconquistar sua confiança, não através de promessas, mas através de ações. Os olhos de Helena brilharam com emoção, embora ela não desviasse o olhar. E o que dizer da sua vida antiga? Ela perguntou. Sua empresa, suas responsabilidades, o mundo em que você costumava acreditar? Enzo balançou a cabeça lentamente. Essas coisas não significam o que costumavam significar. Elas parecem vazias, sem algo genuíno para ancorá-las. Eu não estou abandonando minha carreira, mas ela não é mais a coisa que eu estou escolhendo acima de tudo mais. Eu vivi dessa maneira. E isso quase me custou a alma. Eu terminei de viver como um fantasma em uma torre de vidro. Ela o estudou por um longo momento, procurando as rachaduras, as notas falsas, os sinais de uma transformação temporária. Mas, em vez disso, ela encontrou sinceridade, um calor constante
e um homem que parecia profundamente humilde pela segunda chance que o destino havia inesperadamente colocado à sua frente. Ela levou a mão ao bolso do avental, tirando uma folha de papel dobrada coberta com notas manuscritas e esboços de padaria. Enzo reconheceu a caligrafia dela imediatamente, os mesmos laços e floreios que ele costumava admirar quando ela rabiscava receitas em guardanapos no apartamento antigo deles. Eu comecei a planejar uma padaria maior anos atrás, ela admitiu suavemente. Não porque eu pensasse que aconteceria em breve, mas porque imaginar isso tornava os dias difíceis mais fáceis. Ela desdobrou o papel, alisando os vincos com as pontas dos dedos. Eu nunca mostrei isso a ninguém. Parecia muito pessoal, muito frágil. Mas se nós realmente vamos tentar isso, então você deveria ver. Enzo aceitou o papel com reverência, como se ela tivesse lhe entregue um pedaço de seu coração. Ele estudou os esboços, janelas largas, fileiras de vitrines, um pequeno canto de brincadeiras para crianças e notas sobre sabores sazonais escritas nas margens. Seu peito apertou com uma emoção que ele não se incomodou em esconder. É lindo, ele sussurrou. E eu quero te ajudar a construir, não para assumir o controle, não para controlá-lo, apenas para te dar o apoio que você mereceu o tempo todo. A respiração de Helena tremeu, e por um momento ela pareceu que poderia desmoronar, mas em vez disso ela deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Então vamos devagar, ela murmurou. Pela Lila, por mim, por você. Vamos ver onde isso vai dar sem apressar ou forçar nada. Enzo assentiu, oprimido de alívio. Devagar é perfeito, ele disse, sua voz embargada pela emoção. Então, para sua surpresa, Helena se inclinou e gentilmente pressionou a testa contra o peito dele. Não foi um beijo, nem uma declaração, mas a aceitação mais silenciosa e profunda que ele poderia ter desejado. Ele a envolveu em seus braços lentamente, cuidadosamente, como se estivesse segurando algo frágil e insubstituível. Naquele momento, cercado pelo brilho das luzes penduradas e o som fraco de Lila se mexendo lá dentro, Enzo percebeu que tudo o que ele pensava que o definia, sucesso, riqueza, reputação, parecia insignificante em comparação com a simples verdade que florescia entre eles. Isto bem aqui era um começo. Era quando Helena finalmente levantou a cabeça, seus olhos brilhavam com uma suavidade que ele não via há anos. Bem-vindo ao lar, Enzo, ela sussurrou, ecoando as palavras que ela não ousara dizer em voz alta antes. E pela primeira vez em muito tempo, ele realmente sentiu que estava